dando certo na tua vida. Muitas vezes você profeta, eu tenho que profetizar que você precisa posicionar. E é por isso que muitos profetas nos nossos dias hoje não estão sendo estabelecidos, porque tem sido covarde. Desculpa, tem muito profeta aí que a primeira desculpa dele, quando você pergunta a ele sobre a palavra, sobre o conhecimento da Bíblia Sagrada, ele não sabe de nada. Ele não sabe nem onde fica o livro de Gênesis, ele não sabe nem onde fica o livro de Apocalipse. Tem muito profeta aí você vai conversar com ele, aí a gente vai dizer para ele: rapaz, você precisa fazer um curso de teologia. Aí ele vira e fala assim: desse é bobo, rapaz, desse é bobo, a letra mata e o espírito vivifica. E eu disse: rapaz, você não entendeu. Teologia significa estudo de Deus. Você não sabe nem o que você está falando. Quem diz que a letra mata quem já está morto, ou mata quem nunca viveu. Porque quem é profeta, ele tem interesse de conhecer sobre quem ele profetiza. Ao contrário, nos dias de hoje, toma cuidado, porque tem muita gente profetizando no nome do Deus que não conhece. Todo profeta que é estabelecido por Deus, primeiro ele conhece a profecia do passado. Ele lê a Bíblia para ele conhecer a profecia do passado. Depois ele lê a Bíblia para conhecer a profecia do futuro, para depois ele projetar a profecia dele dentro da profecia do que passou e dentro da profecia que vai vir. Ou você não sabe o que o apóstolo Paulo disse, que em certa parte nós cremos e em certa parte nós profetizamos. Quando o apóstolo Paulo ele diz assim: em certa parte nós cremos e em certa parte nós profetizamos, é porque em certa parte nós lemos na palavra de Deus e depois nós cremos que podemos profetizar que vai acontecer. Só que tem muita gente profetizando mentira, engano, é mentira. Tem gente profetizando que essa união vai ser uma bênção, é mentira. Essa união é fruto de adultério. Mas o profeta não conhece a palavra, Luiz, então ele profetiza. Ele não sabe que a palavra diz que quem adultera não herdará o reino do céu. Ele não conhece. Alaçou, me alabaçou, decanda, arabaçábia. E é o que mais tem. É o que mais tem. Alabaçou, pianda, arabaçou, decanda, arábia. Primeiro, o verdadeiro profeta que profetiza dentro da palavra. O verdadeiro profeta, primeiro, ele sabe que a maior ferramenta sua que Deus quer usar não é a boca, é o ouvido. Que isso, pastor? Profeta sabe, profeta de Deus que é estabelecido por Deus, ele sabe que primeiro ele tem que ouvir para depois profetizar. Ele não pode profetizar sem ouvir. Mas nos nossos dias hoje nós temos visto muitos profetizando aquilo que não ouviu. Mas o nosso Deus, alabaçou que anda, alabaçai, tem chamado uma igreja para viver no Espírito Santo do Senhor. E o Espírito Santo do Senhor, ele profetiza. Eu acho interessante que a palavra de Deus, ela diz que o apóstolo Paulo diz para a igreja assim: igreja, buscai todos os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar, porque o que profetiza fala aos homens e fala para a edificação da igreja. Então profetizar é de Deus, profetizar é uma coisa boa. A igreja tem que andar na visão da profecia, a igreja tem que andar numa visão profética. A profecia é de Deus. Alabaçou que anda, alabaçou que anda, arábia. Aleluia. O profeta, a igreja de hoje precisa do profeta. A igreja desses últimos dias precisa do profeta e precisa da profecia. Mas ela precisa da profecia verdadeira. Ela não pode ser iludida, ela não pode ser enganada. Você não pode deixar se enganar, irmão. Não aceite esse profeta que não tem igreja, que não tem pastor,
que não tem denominação. Não aceite. Alaçou, alabaçou, decandarábia. Não aceite, igreja. Fique atento. Desperte-se. Alabaçou, que anda, arabaçai. Esta igreja aqui, irmão, ela vai andar. Ela vai andar através de uma direção divina. Ela vai andar no espírito da profecia. Ela vai andar no espírito da profecia. E o espírito da profecia é a palavra de Deus. Alaçou, que alabaçou, que anda arábia. O encanto e que alabaçou, a primeira coisa é que o Senhor derramará do teu espírito sobre toda a carne. Aí eu pergunto para você, irmão, você tem recebido o Espírito de Deus? Você tem recebido o Espírito Santo de Deus? Porque se você não tem recebido, comece a buscar o Espírito Santo de Deus, porque Deus quer te encher do seu Espírito, porque a igreja dele que vai caminhar nesses últimos dias será uma igreja cheia do Espírito. Alabaçou, que anda arábia. O Senhor está falando através dos seus profetas. Fique atento, mas não se deixe enganar, não se deixe iludir. Fique atento, que anda arabaçou, porque a casa do Senhor é um ambiente de glória. Como assim, pastor? É um ambiente onde tudo se mistura. Como assim? Onde o espiritual se mistura com o carnal. Como assim, pastor? Eu e você que somos carnais se misturamos com o espiritual de Deus para sermos fortalecidos. Na igreja é o lugar onde se mistura a glória de Deus. Os anjos de Deus operam enquanto nós adoramos. Quantas vezes eu disse aqui, irmão, que enquanto você está adorando, está acontecendo uma batalha espiritual, cadeia está sendo quebrada. Porque Deus falou para mim, meu filho, não coloca qualquer um nesse altar, porque eu coloquei 2 anjos meus nesse altar. E quantas das vezes já subiu um profeta aqui estabelecido por Deus e confirmou, pastor, tem um anjo ali na ponta do altar e tem outro anjo ali na ponta do outro altar. Eu não sei por que Deus está mandando eu falar isso para o Senhor. Aí eu digo, eu sei por quê. Porque muitas vezes eu orei a Deus e disse, Deus, coloca anjos ministradores nesse altar. Aquele que era, aquele que é e que há
tempo. Nós temos que acabar, irmão, porque o horário não permite. Nós temos que acabar porque o horário não permite. Xarabambu, que alablaçou.